Olá, amantes do Book de Shima, sejam muito bem-vindos. E estou de volta. Para gravar no vídeo de resenhas para vocês. Também eu precisei desse tempinho fora, então eu espero que vocês entendam. E eu vim aqui ao meu retorno para fazer a resenha de Frankenstein, como vocês preferirem falar, de Mary Shelley, né? Eu escolhi esse livro porque há muito tempo eu queria ler ele. E também que eu queria saber o que tem nessa obra para ela ser tão famosa. Porque a gente conhece Frankenstein pelas histórias, sabe? Até mesmo pelas referências que quadrinhos fazem, desenhos animados fazem, filmes, né? Também tem peças de teatro sobre Frankenstein. Então, o porquê dessa fama toda e o que essa mulher escreveu para essa obra ser essa coisa famosa, essa coisa que basta falar Frankenstein, todo mundo sabe o que é, né? E essa foi a minha curiosidade para começar a ler esse livro, tá bem? Antes de começar a resenha, falar um pouco da autora, que eu não consegui achar muita coisa da autora, tá? Então, antes de começar, eu vou falar que as resenhas vão ser mensais, tá bom? Vão ser mensais. E por enquanto não vai ter o Sarau Books e Shimas, que antes estava tendo, daí eu meio que vou deixar um pouquinho de lado o Sarau, tá bem? E eu vou ficar apenas nas resenhas, tá? Então, a resenha de hoje é a resenha do mês de agosto, tá? Em setembro, daí eu revelo o próximo livro no Instagram, tá bom? Então vamos começar a falar da autora, da Mary. A Mary, eu não consegui grande coisa dela, da vida dela, mas eu consegui o motivo do porquê que ela escreveu o livro da resenha de hoje. Então, vou ler aqui algumas anotações minhas. Ela é uma autora inglesa, ela nasceu em Somersdale, não sei se é bem isso que é a pronúncia, em Londres, em 30 de agosto de 1797, tá bem? Em 2014, ela fugiu para viver junto com um poeta que chama Percy Shelley. Tá? Então ela fugiu com ele quando ela tinha 17 anos. Agora vem a parte curiosa do porquê que surgiu esse livro. Tá? O livro, eles estavam, né, querendo passar no feriado em Genebra. E nessa viagem para Genebra, eles ficaram no hotel, e o hotel, outra pessoa também estava sendo hospedada nesse hotel, que era nada mais nada menos que Lord Byron, que é o autor de Dom Juan. Quem que nunca ouviu falar de Dom Juan? Ah, aquela pessoa é um Dom Juan. Por que será? Bem, isso daí eu deixo para curiosidade para vocês, para ler, tá? E eles estavam conversando sobre fatos sobrenaturais, né? Estavam lá, boa de conversa, até que eles começaram uma aposta. Eles simplesmente apostaram que quem ia escrever a melhor história de terror. Aquela história que ia ser o marco, né? Então, eu acho bom por causa que foi uma maneira tão simples que foi criado um sucesso imenso. Então eu acho isso maravilhoso, né? E aos 19 anos, a nossa querida Mary começa a escrever Frankenstein, né? Claro que nas primeiras edições não foi muito bem aceito o livro pela crítica literária, porém, contudo, entretanto, essa obra ela ficou muito famosa em quesito no público, na real, né? Tendo vários teatros, né? Várias interpretações de teatro, sem falar em adaptações de cinema, que tem a mil por aí, né? Tem até
algumas referências em desenhos animados também, né? Eu posso citar um aqui no episódio da Turma da Mônica, que fez referência ao Frankenstein. O Frankenstein foi até na festa fantasia de Halloween da turminha, né? E Frankenstein, né, entre aspas, né, porque a gente sabe depois de ler o livro que o Frankenstein não é o nome do monstro, é simplesmente o sobrenome do cientista, né, do Victor Frankenstein. Né, pessoal? Antes de eu falar da história em si do livro, eu vou ler aqui um trechinho que eu acho que vai dar aquele pontapé inicial para tu começar a ler o livro. Tá bem? Vou começar. Percebo, meu amigo, pela ansiedade, admiração e expectativa que seus olhos expressam, que você espera ser informado do segredo que eu adquiri. Isso não é possível. Escute pacientemente a história até o fim, e você facilmente perceberá por que sou reservada a respeito desse assunto. Não vou arrastar você, como aconteceu comigo, desprotegido e ardente como eu era, forçosamente para destruição e para desgraça fatal. Aprenda, se não pelos meus conceitos, ao menos com o meu exemplo, o quanto perigosa a aquisição do conhecimento e o quanto mais feliz é aquele que acredita que sua terra natal é o mundo, em relação àquele que aspira a tornar-se o maior do que a sua natureza permite. Nossa, que conselho do nosso querido Victor Frankenstein aqui, gente. Então, mas por que eu li esse trecho, sem mais nem menos, no começo do livro? A gente vai entender, né, o porquê que o Victor falou isso, né? Ele é mais meio que um convite. Ai, escute a minha história, mas aceite ela como uma lição, para não cometer o mesmo erro que eu, né? Seria algo mais ou menos assim que o Victor queria dizer. Então vamos começar a falar do livro desde o início, né? A gente, não sei se vocês perceberam, mas esse trechinho que eu li parecia que o Victor tá falando com alguém. E realmente tá falando com alguém. Ele foi resgatado, né? E ele estava conversando com o dono desse navio, né? Que ele foi resgatado. E o dono ficou curioso pela história do nosso querido cientista, né? Então vamos lá. O Victor, ele nasceu numa cidadezinha pequena, né? No meio de uma família que é, além de ser cristã, né? É uma família muito harmônica. Tu percebe no começo do livro que é uma família sem erro, sem briga. É uma família quali, sabe? Daquelas propagandas de margarina? Exatamente. A família do Victor era aquilo. Ela era perfeita e tudo. Mas o Victor, ele tinha uma ambição por mais do que uma simples vida numa cidade pequena. Ele queria mais conhecimento. Ele ficou com essa ânsia de conhecimento, né? Principalmente pela ciência, né? Então ele foi depois, né, à faculdade, conhecer um pouco mais sobre isso, sobre o seu ramo que ele tanto queria conhecer, que seria a ciência, né? Então ele começou, quando ele foi para a faculdade, ele conheceu dois professores que marcaram muito, um negativamente, por achar que ele estava delirando, que as filosofias que ele estava lendo lá no campo era muito sem graça, isso e aquilo, e o outro que aceitou as filosofias dele, né, que ele lia muito cientistas, né, aceitou e topou, dizendo, olha, quer saber, eu vou te ajudar no teu conhecimento, pode vir que a gente tá aqui para se ajudar, né. Só que daí o Victor, ele começou a estudar um pouco mais demais, né, sobre o corpo humano, na verdade, né, as características do corpo humano. Ele quis mais conhecimento sobre isso e ele foi atrás, né, até que ele decidiu simplesmente criar um monstro, em criar uma pessoa que ele possa trazer vida
vida para esse ser. Então ele falou, bem, eu acho que eu posso dar vida a alguém, dar vida a alguém que eu criei. Foi aí que surgiu o nosso monstro, né? Que no livro ele não tem nome, tá? Ele não tem nome, mas daí se tu quiser dar um nome pra ele, beleza, mas no livro não tem nome. Ele não tem nome. Então ele começou a procurar, pesquisar bem sobre o assunto e trazer uma pessoa à vida, né? Tanto que tem umas partes bizarras no livro em como ele começou a juntar materiais para isso, né? Falava também que ele tirava peles de mortos, tirava peles de mortos, de mendigos que estavam mais mortos do que vivos, né? Ele tirava o que ele precisava para construir o monstro. Tem uma parte do livro bem bizarra sobre isso. Isso eu fiquei, a que ponto a pessoa chega para buscar algo pela ciência, pelos estudos, né? O Victor, tu pode falar que ele é louco? Bem, fica com consideração tua, tá bem? E nisso também, só que tem uma curiosidade. No filme, em muitas, principalmente no antigão, né? Tem aquela parte que ele começa, sabe, aqueles raios, né? Trazer no corpo do monstro a vida. E ele falou, tá vivo, tá vivo, tá vivo, consegui, tá vivo. Né? Tem essa ceninha assim, né? Que ele parece estar comemorando a vida do monstro. Só que no livro é diferente, gente. Quando ele vê que o monstro está vivo, ele simplesmente se apavora com o que criou. Ele entra num desespero tão grande que ele simplesmente sai do quarto, né, que ele estava ali criando o monstro, e ele fica atordoado, falando, meu Deus, o que eu criei? Que coisa horrorosa, que coisa nojenta eu criei. Foi isso que eu trouxe à vida? Eu trouxe um demônio para a vida, né? Que ele fala várias vezes que o monstro é um demônio. Aquela coisa toda. Então, ele fica muito assustado com o que ele fez. Sabe? Porque eu acho que nenhum... Eu não sei, esse susto dele, eu acho que ele não estava esperando tanto assim, né? Que fosse algo tão horroroso, tão nojento, como ele fala. Ele tem repúdio da sua própria criação, né? E através desse repúdio, aí acontece mil uma coisas, meu povo. Aí a história, olha, sensacional. Sensacional, é muito bom. Eu até fiz as anotações aqui, que após, né, essa criação e tudo, ele ficou um tempo doente, né? Ele ficou muito doente, por causa que, enquanto ele estava, né, planejando como reviver o monstro, como dar a vida ao monstro, desculpa a palavra, eu falei errado antes, e como viver o monstro, ele não ia para aula, ele mal comia, ele mal bebia, então ele apenas estava vivendo para aquilo, para construir o monstro. E quando construiu, ele simplesmente se apavorou com aquilo que ele falou, com aquilo que ele criou. Foi um repúdio tão enorme que ele mesmo dizia que odiava o que tinha criado, né? Então, isso tudo, né, tem essa coisa. E essa nação dele vai interferir na relação dele com a própria criação, com o próprio monstro, sabe? Vai criar uma relação muito conflituosa entre ele e o monstro, né? Até que depois disso ele volta para a cidadezinha dele e tudo, mas só que ele tem uma notícia horrível, horrível, em que o seu irmão mais novo morreu de estrangulamento. Ele fica se questionando, mas quem é que é capaz de matar uma criança inocente? Uma criança que não fazia nada para ninguém? Quem é um monstro que faz isso? Sabe?
E ele ligando o tique o teco, veio. Aí ele meio que colocou na cabeça que ele foi responsável pela morte do irmão. Foi responsável pela morte do irmão por simplesmente ele achar que o monstro estava perseguindo ele. Por vingança. Por ele ter abandonado o monstro. Né? E nisso tudo vai acontecer muitas coisas. Eu não quero dar muito spoiler, por mais que eu esteja ansiosa para dar spoiler para vocês. Tá? Mas eu não vou dar spoiler, eu vou deixar que vocês aproveitem a leitura, né? Eu falei bem por cima mesmo do livro, porque eu quero despertar a curiosidade de vocês, tá? E após esse acontecimento da morte do irmão, meu Deus, tem muita ação, né? Tem muita filosofia, né? Por parte do monstro. Tem alguns capítulos relacionados diretamente ao monstro, então eu peço que vocês prestem bem atenção nesses capítulos, porque são muito importantes e são muito reflexivos, né? E faz tu te colocar no lugar em tu está a favor, tu está do lado de quem? Do cientista ou do monstro, né? É uma leitura gratificante, ela é uma leitura cansativa, tá? Não digo cansativa por ser enjoada, não nada do tipo, mas ela é cansativa pelos inúmeros detalhes que essa obra tem. Esse é um cansativo, você tem que prestar atenção em tudo, porque tudo vai se encaixar no livro. Então, mas por isso, ele é cansativo porque tu tem que raciocinar, tu tem que seguir a linha. Se tu não seguir o raciocínio do Victor contando os fatos, meu Deus, tu se perde. Tu vai ter que voltar para algumas leituras anteriores, né? Alguns capítulos anteriores. Tá bem, pessoal? O livro, a capa aqui que eu achei lindíssima. Adoro essa capa. Olha que linda. Ó. Atrás, eu vou ler o que diz atrás. Eu era dotado de uma aparência horrorosamente deformada e repugnante. Não possuía sequer a mesma natureza dos homens. Quando olhava ao redor, não via e nem ouvia falar de alguém como eu. Então, será que eu era um monstro? Uma nódoa sobre a terra? Alguma coisa da qual todos os homens fugiam e a que todos repudiavam? Não posso descrever a agonia que as reflexões infligiram à minha pessoa. Isso é um pequeno desabafo do monstro que foi criado pelo Victor. E diz aqui, eu acho que isso daqui também desperta uma curiosidade imensa na leitura, né? Essa edição aqui, além de linda, maravilhosa, né? É da editora Príncipes. Aqui, ó. Caso vocês queiram adquirir essa edição, ó. Ela é maravilhosa. Ela é muito bonita, gente. Olha aqui. Aqui ela tem... O livro começa pelas cartas daquele navegador, tá? Dele falando sobre a história, né, do Victor, né? Em como ele conheceu o Victor. Pra sua irmã. Isso, pra sua irmã. Tá? E eu achei legal também no livro é que cada capítulo parece aqui o tracinho, que é aquele clássico traço na testa do Frankenstein, nada, desculpa, do monstro. Muito bonitinho, tá bem? Então essa resenha de hoje, tá bom? O próximo livro eu vou falar no Instagram, o próximo livro, e eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Uma dica. É no escritor brasileiro, né? Saímos do estrangeiro com um brasileiro. Bem? Até mais.